Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Sentido é o momento que você está... O sentimento de vazio existencial. Nós vamos estar trabalhando. Como é que eu posso entender esse sentimento de vazio que muitas vezes bate a porta da nossa alma e como superá-lo, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa live, né? Estamos aqui já acessando tecnicamente, ajustando. Seja bem-vindo, Severino, Rubem Couto, a Geise Medeiros, corações amigos, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos vendo o seguinte, esse sentimento de vazio existencial vem de onde? Principalmente de uma falta de sintonia com o nosso propósito. Muitas vezes eu fico me sentindo perdido diante da vida, às vezes com ausência de objetivos muito claros. E de onde vem isso? Vem justamente desta dessintonia que às vezes eu estou fazendo comigo mesmo. Então, porque quando eu deixo de me perceber quem eu sou, naquilo que eu tenho, no que eu faço, no que eu estou, eu entro justamente num desses aspectos desse vazio. Bem? Bom, nós vamos aprofundar um pouco mais, né, para trabalhar essa questão. E esse vazio existencial, ou esse vazio, sentimento de vazio, ele tem várias causas, principalmente situações traumáticas, situações que nós trazemos, muitas vezes, lá da nossa primeira infância, da segunda infância, situações, às vezes, de carência no aspecto afetivo, carência financeira, carência, muitas vezes, das dificuldades que todos nós passamos, uns mais, outros menos, né? E aí, o que acontece? Nessas situações traumáticas, enquanto fato, a situação já aconteceu. Mas, enquanto energia psíquica e emocional, isso é muito forte dentro de nós. Então, o que acontece? Nós, por não nos darmos a atenção devida, que todos nós carecemos, que todos nós merecemos, nós, muitas vezes, passamos um longo período voltado para fora. Então, ela pode vir também, além das situações traumáticas, pessoas queridas que venham a falecer, desencarnar, perdas significativas, né? Impactos, muitas vezes, de traumas não resolvidos, isso nos acompanha. Os aspectos também, há outros aspectos, são os aspectos sociais. Pressão, que às vezes nós recebemos, não, você tem que dar conta, você tem que conseguir, olha, você não pode, você não deve, e é aquela pressão sobre nós, né? E muitas vezes isso vai nos acompanhando. Outra questão também é a comparação com as pessoas. Muitas vezes eu comparo com o outro, que ele é capaz, e eu não. Isso vem desde lá de trás, desde lá da nossa infância. E a infância ela é a base, é o alicerce onde o adulto está centrado. Isso vai trazer para nós também reflexo. Então, daí a importância de nós estarmos buscando nos autoconhecer, porque ninguém é igual a ninguém. E aí o que acontece? Quando eu entro nesses padrões, eu entro justamente por não estar me dando atenção, não saber, e aí a importância da busca de uma ajuda, a busca do autoconhecimento, porque há certos conteúdos, há certas situações que estão tão profundamente marcadas na intimidade da nossa alma, que nós não nos damos conta disso. E aí a importância de você buscar um psicólogo, buscar um terapeuta, buscar realmente uma leitura de um livro que possa te ajudar, para que você possa saber como lidar, porque enquanto o fato já aconteceu, mas enquanto energia mental, psíquica, fica dentro da gente. Bem, quem não me conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, eu exerço a profissão enquanto psicólogo e tenho várias especializações na área de neurolinguística, de neuropsicologia, e aqui no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, eu exerço a função enquanto diretor de seres humanos. E nós fazemos essas lives porque uma das propostas do Plenitude Humana é a educação do ser, esse espírito imortal. Como já dizia Sócrates, nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, todos nós, temos conosco uma experiência que nós trazemos na linha do tempo. Muito bem.
Para que nós possamos, então, estar pensando um pouco mais como eu posso estar me ajudando nesse vazio existencial, primeiro nós vamos ver as consequências, o que, que nos leva a isso. Quando eu entro nesse processo de um vazio existencial, o que, que acontece? Nós entramos numa desorientação. Aí parece que nada que eu faço dá certo, e muitas vezes eu fico meio sem direção, sem rumo, fico inseguro comigo mesmo, e essa insegurança que eu fico comigo, eu projeto também nas pessoas, nas coisas e nas situações. E como que, por não saber como lidar com essas questões, com esses meus conflitos, o que, que acontece? Eu entro justamente também numa inversão de valores. Aquilo que é principal é colocado como secundário e vice-versa. Então, muitas vezes, eu fico numa fazeção de coisas, mas não me faço com aquilo que estou fazendo, não tem um sentido para mim. Aí o que, que acontece? Vem um vazio. Então, esse vazio existencial ele é resultado de muitas vezes nós não nos percebemos enquanto agente espiritual que somos e fico preso às questões que são secundárias. E aí o que, que acontece? Aquilo que é o principal, que sou eu enquanto com os meus sentimentos, com os meus valores, eu fico num mecanismo de fuga. E aí é onde a psicologia ela é muito clara. Entra as compulsões. As compulsões, ela ocupa o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando amorosamente. Então, não é você ficar se criticando pela compulsão da gula, do sexo desvairado, da compra compulsiva, das redes sociais. Então, o que, que acontece? É importante você perceber que tudo isso que você está fazendo é efeito. Onde está a causa? O vazio de mim mesmo. Porque o próprio consumismo, e a própria palavra vem, olha, que nós estamos vivendo esse momento, né? A televisão, as mídias sociais, o consumismo, essa é a palavra de ordem. Então, nós ficamos muitas vezes presos às coisas supérfluas, a informações, a revista, o WhatsApp, a questões que a gente está vendo, inclusive, na política que houve, muitas vezes uma cisão na própria família. Por quê? Nós ficamos presos àquilo que é superficial em detrimento daquilo que é o essencial, que é aquilo que realmente vai estar nos preenchendo. E aí entramos num movimento, sem nos darmos conta, de competitividade. Ficamos competindo. O que importa é fazer melhor do que o outro, para que eu possa conseguir superá-lo. Então, cada vez mais que eu faço, eu acho que eu ainda não fui bom o suficiente. Aí eu entro justamente numa conduta psíquica e emocional de superficialismo. O que, que eu tenho enquanto consequência com isso? Ansiedade por viver como todo mundo, porque por mais que eu faça, eu quero não ser superado. Então, o que, que acontece? Eu entro no medo, numa insegurança muito grande. E aí, o que, que acontece? Eu entro num processo de coisificação. A coisificação, eu passo a ter uma visão, o ser humano, ele é transformado como se fosse um objeto de consumo. Vale pelo que nós consumimos. Hoje nós estamos vivendo isso. As crianças, nós estamos vendo os pais, mães, em vez de se darem nas relações, ficam dando coisas. E não nos damos conta que nós estamos criando, educando, em vez de ser seres humanos, nós estamos criando teres humanos. Quanto mais que eu tenho, mais eu quero ter. Então, a criança quer ter aquele celular última moda, ou aquele tênis. Então, ficamos numa saturação que gera justamente essa indiferença por tudo que é experimentado e vem essa exaustão com a gente mesmo, porque isso não nos preenche. E aí o que, que acontece? Nós entramos em outros processos, quando é que entram as compulsões, nós ficamos justamente no movimento de ansiedade, naquele sentimento de urgência. É preciso participar de tudo para não ficar defasado. Como se urgente é algo que tem que fazer agora. E às vezes a gente deixando de perceber o que é urgente e o que é importante. Como se o material e o exterior fosse mais importante que os meus valores internos. Aí o que acontece? Eu fico numa
superficialidade entre o ter, estar, fazer, gostar e ficar. Porque nós temos duas vertentes. Uma é a horizontal da vida, que é o ter, estar, fazer, gostar, ficar. E o outro é a vertical. Na vertical, é o ser espiritual que nós somos. Quando eu me percebo enquanto um ser espiritual, que dentro dessa visão da psicologia transpessoal, que tem uma visão biológica, psicológica, social e espiritual, nós passamos a ter uma visão daquilo que eu estou tendo, eu me faço com o que eu estou tendo, ou no que eu estou. Então aquilo passa a ter um sentido para mim. Eu passo realmente a me completar, a me satisfazer, ter um sentido de completude com aquilo que eu tenho, que eu faço, que eu estou. Recentemente, atendendo um cliente, e ele dizendo, olha, eu, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei 18 horas por dia. E trabalhei justamente porque com aquele medo de passar necessidades, eu, minha família. Então, e até hoje, eu trabalho e estou percebendo que a idade vai chegando, a máquina já não está aguentando, porque o corpo é uma máquina. O corpo é uma casa que a gente chama psicotrônica. Por quê? Ela obedece os impulsos emocionais, psíquicos, energéticos do morador. Agora, conforme nós pensamos, nós vamos estar mexendo também neuroquimicamente com o nosso cérebro, que irá produzir as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais. E conforme nós pensamos, o nosso metabolismo também vai estar nessa sintonia. Então, a ansiedade, o medo, a insegurança é fruto justamente da forma como nós estamos conduzindo o nosso mapa mental, a nossa estrutura de pensar. E ele disse, olha, meus filhos estão tudo muito bem, mas eu tenho um sentimento que eu preciso deixar meus filhos bem. E eu perguntei, mas seus filhos não estão bem? Bom, um é médico, e o outro é advogado. E a minha filha? Ela é da área do direito, ela é juíza. Então, o que você tem para fazer? Realmente, mas lá dentro de mim tem isso. E aí nós fomos trabalhar, buscando, entra nesse sentimento. E ele entrou naquele medo, nessa insegurança de não passar fome, passar dificuldade, embora tudo que ele tem, justamente, é o suficiente para ele viver e os filhos muito bem. E ele foi perceber, ele lá, com seus 8 anos, o pai era vendedor, veio a falecer, e o que acontece? O irmão mais velho, diferença que tinha 13 anos, começou a trabalhar, a mãe também começou a trabalhar, lavar roupa, que eram pessoas muito simples, muito pobres, e ele desenvolveu uma situação dizendo, eu não posso deixar faltar dinheiro nem comida dentro de casa, porque foi o que faltou. Começaram a passar necessidades. E logo depois ele começa também a trabalhar, a mãe fazia produtos para que ele pudesse estar vendendo, e com isso ele foi realmente se transformando num excelente vendedor. Mas ele, até hoje, estava ancorado numa situação lá atrás. Então, por mais que ele trabalhasse, vinha aquele vazio existencial. E esse vazio, ele vem justamente pela ausência de nós estarmos nos percebendo quem realmente nós somos. E quando eu não me percebo quem eu sou, enquanto filho de Deus, aprendiz da vida, capaz, potente, eu entro num padrão de carência afetiva. Nesse padrão de carência afetiva, o que acontece? Eu entro numa deficiência de auto-amor. Então é muito compreensível, porque se eu me sinto vazio de mim mesmo, eu vou me apegar ao outro. Então, tanto afetivamente, eu posso ficar apegado a alguém afetivamente, eu vou apegar também às coisas de fora, né? Porque eu não estou me percebendo como sendo a minha própria fonte. Aí é aquela pergunta: você foi criado para ficar com sede ou para ter sede o tempo todo? Né? Então, nós somos criados para ter sede, não para ficar com sede o tempo todo. Só que, sabiamente, a divindade pôs a fonte aonde? Dentro de nós. Então, a sede psíquica, sede de carinho, de afetividade, de respeito, de valorização, todos nós temos essa necessidade. Agora, é importante que eu me conscientize que a fonte está dentro de mim. Então, quando eu não tenho essa consciência, é daí que vem também os aspectos do vazio existencial. Eu vou me apegar ao outro. E quando eu me apego ao outro, veja,
fica aquela energia repulsiva, porque é uma relação fruto da minha insegurança. E o que é que acontece? Sem perceber, ou mesmo, às vezes até percebendo, mas eu não sei de onde vem, porque vem de um nível mais profundo, aí a importância de buscar uma ajuda de um profissional. Nessa codependência que eu fico, eu vou estar sempre buscando o amor, o carinho, o respeito, a valorização, o aconchego no outro, porque eu não me vejo como sendo um ser completo. Olá, queridos corações, amigos em plenitude. Um convite especial para você. Você quer continuar assistindo esta live? Entre no nosso clube de assinaturas Plenitude com você, por apenas R$ 49,00 mensais. Em nosso clube, além de todas as lives que você terá acesso, você também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas mais diversos. O workshop terá uma duração de 3 horas. Será apresentado uma vez por mês. Será realizado online por mim, Lacordaire Fayad, ou pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Caso você não possa participar conosco diretamente no workshop, você tem o direito de assistir a gravação quantas vezes você quiser. No clube, você tem também acesso a vários cursos de autoconhecimento. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com uma casa muito especial. A Casa Transitória Irmã Dulce é uma parceria do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com essa entidade filantrópica que cuida de pessoas com câncer como um suporte, pessoas que não têm onde ficar, tanto do estado como também de outros estados. Então, se você quiser e venha fazer conosco essa parceria, você clique no nosso site plenitude.com.br e também você poderá estar clicando no ícone das assinaturas, tá bem? Até lá, gratidão, uma próxima oportunidade.